Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Este é o segundo episódio da série Narcisismo e Abuso Narcisista. E nesse podcast de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho com relação ao vídeo anterior sobre o que é um narcisista. Nós vamos ver também o porquê de um narcisista agir como ele age e ser como ele é. E nós vamos ver também um terceiro tópico, que é como surge um narcisista, ou como é criado o narcisista, e o que se pode fazer para evitar que uma criança seja um narcisista quando ela for uma pessoa adulta. Então, lembrando que o objetivo dessa série não é focar no narcisista em si, mas proporcionar informações e uma troca de ideias para que pessoas que conviveram ou convivem com algum narcisista, ou foram abusadas ou são abusadas por narcisistas, possam se recuperar desses abusos ou aprender a lidar com o narcisista quando não é possível evitar contato zero com ele. Então, vamos começar. Então, o primeiro dos três tópicos de hoje é o que é um narcisista. Então, você acha que você conhece algum narcisista no seu círculo familiar, profissional ou social? Deixe o seu relato aí nos comentários. Os comentários das pessoas, de um modo geral, podem ajudar outras pessoas que estão lidando com algum tipo de problema com relação a abuso narcisista na família, ou no círculo profissional ou social. A palavra narcisista é usada com tanta frequência que ela perdeu boa parte do seu significado. Narcisistas não têm limites para conseguir o que querem, e com muita frequência o que eles querem é vingança. Eles acreditam que foram injustiçados e reagem com raiva quando o mundo não lhes dá o que eles querem e acham que merecem. Eles têm prazer em machucar as pessoas, principalmente aquelas que se preocupam com eles. O objetivo do narcisista é literalmente destruir, especialmente aqueles que eles acham que se preocupam com eles. Então é sempre muito perigoso querer consertar o narcisista, querer mostrar para o narcisista que ele está fora da realidade, querer mostrar para o narcisista que ele tem um problema e que ele precisa resolver. Essa é uma atitude que deixa muitas pessoas patinando numa armadilha, num círculo vicioso bastante doloroso. Abusos narcisistas são parte integrante do relacionamento com narcisistas. É tudo o que eles sabem e a única maneira de se sentirem melhor. Narcisistas não se importam com o parceiro ou a parceira como pessoa. O narcisista só tem valor, o parceiro só tem valor na mesma medida do que eles podem fazer pelo narcisista. É muito difícil para as pessoas normais e atenciosas entenderem isso, e por causa disso elas normalmente se apegam ao relacionamento com o narcisista pensando que elas podem sensibilizar o narcisista. É um engano. Não podem. É impossível.
Narcisistas não podem ser sensibilizados com amor e você não pode apelar para a bondade deles. Eles são incapazes de verdadeiramente compreender e expressar essas coisas. O narcisista é como um tubarão ou uma máquina projetada para fazer apenas uma coisa. Ele não pode ser influenciado, apelado, convencido a agir com razoabilidade. Não pode ser desviado ou parado. Quando ele enfia uma coisa na cabeça, ele quer aquilo e pronto. Magoar você literalmente faz com que ele se sinta melhor. Infelizmente, é simples assim. Você nunca pode fazê-lo se sentir bem o suficiente para que ele pare. Nunca, jamais, você não pode mudá-lo, consertá-lo ou transformá-lo através do seu amor. Isso é uma ilusão. A única coisa que você pode fazer é sair do caminho do narcisista. Essas pessoas são fundamentalmente disfuncionais. E assim que o narcisista decide que você não pode mais prover o que ele precisa, ele vai deixar você sem pensar duas vezes. Pode demorar 2 meses, pode demorar 10 anos, pode levar 3 dias, mas depois que ele sugou tudo o que tinha para sugar de você, ele vai seguir adiante. Você não importa mais para ele. Em nada, absolutamente nada. Ele vê você como uma extensão de si mesmo, não como uma pessoa real, e como tal ele deseja possuir e controlar você. Acima de tudo, controlar. O narcisista tem essa necessidade doentia de controlar pessoas e situações. Há uma escola de pensamento emergindo nos últimos tempos que postula que todos os transtornos de personalidade da chamada Cluster B, ou do grupo B, né, que são comportamento histriônico, borderline, narcisista e antissocial, ou o chamado psicopata, são, na verdade, apenas diferentes níveis em um espectro narcisístico. Isto significa que o transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, é simplesmente o extremo do espectro narcisista, uma vez que esses distúrbios ocorrem juntos com muita frequência e uma vez que todos eles contêm algum elemento do narcisista. Esta é uma teoria muito plausível. Também nos mostra o quão destrutivo o narcisismo em qualquer quantidade pode ser de fato. Então, nós podemos afirmar o seguinte: uma pessoa que sofre do transtorno de borderline também é narcisista. A pessoa que manifesta o comportamento histriônico também é uma narcisista. O psicopata é o extremo do distúrbio, dessa disfunção narcisista. E qualquer uma dessas de pessoas que têm esses transtornos do grupo B são narcisistas. Vão apresentar diferentes características, vão ter um grau maior ou menor de probabilidade de serem abusivos, vão ter uma probabilidade maior ou menor de serem violentos, vão ter uma necessidade maior de chamarem a atenção para si ou menor, dependendo do distúrbio, vão ser mais extrovertidos ou menos extrovertidos, como é o caso do narcisista borderline, por exemplo. Pessoas que são diagnosticadas com borderline não gostam de ser comparadas com narcisistas, mas, em essência, são narcisistas porque requerem uma atenção anormal, um tipo de atenção ou um grau de atenção que as pessoas, de um modo geral, pessoas emocionalmente saudáveis, não precisam. Vamos ver um checklist, uma lista de
sobre como é um comportamento padrão do narcisista. Então, normalmente um narcisista vai apresentar algumas dessas características. Então vamos à primeira. O narcisista tem duas caras. Sempre busca colocar amigos e familiares para baixo e os apunhala pelas costas. 2. Sempre culpa os outros por seus insucessos e fracassos. 3. Em público, ele age de forma totalmente diferente que no particular. 4. É irresponsável e não confiável. Você não pode contar com uma pessoa narcisista. 5. É arrogante e orgulhoso. Age como se fosse superior aos outros. 6. Vive num mundo de fantasia, que pode incluir pornografia, flertes constantes, infidelidade conjugal e sonhos megalomaníacos de sucesso e fama. 7. Comportamento orientado por seus vícios em fantasias. 8. Mentem, distorcem fatos e mudam eventos sempre para satisfazer os seus próprios interesses. 9. Pode ser irresponsável com dinheiro, mas isso não é uma regra. Na maioria dos casos, o narcisista é extremamente ganancioso, egoísta e totalmente apegado ao seu dinheiro e bens materiais. O narcisista tende a ser avarento. 10. Emocionalmente distante e indisponível, a menos que esteja interessado em algo que a vítima pode oferecer. 11. É desprovido de empatia ou simpatia pelos outros, especialmente aqueles a quem explora e de quem tira alguma vantagem pessoal. 12. É muito controlador e incapaz de relaxar e curtir um bom momento. Então, quando você está na presença de um narcisista, você vai sentir sempre uma tensão. É como se aquela pessoa fosse uma vara de bambu verde que fosse quebrar a qualquer momento. E você vai ser sugado por essa tensão da pessoa narcisista. Você não vai conseguir relaxar, porque essa tensão vai ser projetada para o relacionamento. Porque ela reflete a disfunção mental do narcisista, ela reflete o desconforto mental do narcisista. O narcisista está em constante batalha com a sua própria mente e ele transfere isso para todos os relacionamentos dele, seja num relacionamento conjugal, seja entre pai e filho, seja entre amigos, seja no ambiente profissional. O narcisista não consegue viver em harmonia, não consegue ter um relacionamento agradável com as pessoas. 13. Sempre provoca a outra pessoa e depois que a pessoa explode a tampinha, ele culpa a pessoa pela briga. 14. Praticamente jamais, nunca admitem os seus erros. Deixa-me abrir um parênteses aqui. Quando eu digo narcisista ou o narcisista, eu não estou me referindo necessariamente a uma pessoa do sexo masculino. Narcisista pode ser homem ou mulher igualmente. Tá? Então, como na nossa língua portuguesa nós temos a diferenciação entre masculino e feminino, quando eu disser o narcisista, pode ser também a narcisista. Muitas pessoas, muitos homens sofrem por conta de esposas ou namoradas ou mães narcisistas. Então, o narcisismo é um distúrbio que atinge igualmente homens e mulheres. A vítima do narcisismo não é apenas a mulher. Há muitos homens que vão para a lona, seja emocionalmente, financeiramente, psicologicamente, por conta de abusos de mulheres narcisistas. Vamos para o segundo tópico então. O porquê? Por que é que o narcisista age como age e por que é que ele é como é?
Então, basicamente, o narcisista tem um superego vicioso e sádico. O superego é aquela parte da mente de uma pessoa que age como uma consciência autocrítica, refletindo padrões sociais aprendidos de pais e professores. Então, esse superego vicioso e sádico do narcisista o ataca o tempo todo com coisas horríveis e terríveis, do tipo: você é inútil, ninguém gosta de você, você é uma escória, você é uma pessoa terrível, não há nada de bom em você. Então, o narcisista está sob constante ataque da própria mente dele. E então, uma pessoa narcisista cria um falso eu para esconder isso. E é por isso que eles parecem tão arrogantes e orgulhosos. Mas eles estão sob ataque deste superego o tempo todo. Eles não têm descanso, não têm paz. E é por isso que quem convive com o narcisista também não tem harmonia, não tem paz, não tem sossego. Porque o narcisista, por não ter a habilidade de perceber o outro como uma pessoa com necessidades, virtudes, defeitos e assim por diante, ele enxerga a outra pessoa simplesmente como uma extensão de si mesmo. Então, quando o narcisista começa a brigar com uma outra pessoa, é como se ele estivesse brigando com a sua própria mente disfuncional. Então, quando uma pessoa narcisista encontra um parceiro, esse narcisista transfere para aquela pessoa toda a maldade sádica que eles estão ouvindo do superego deles, para se sentirem melhor. Então, quando eles estão abusando de uma pessoa, eles estão tendo é como um drogado que está na, abre aspas, fissura, fecha aspas, por atrás de uma droga. Então, pegue uma droga altamente viciante como o crack, por exemplo. Se você andar nas ruas do centro de São Paulo, você vai ver pessoas fissuradas atrás da droga. Então, o narcisista fica nessa fissura o tempo todo. E ele só consegue se sentir bem quando ele recebe a sua dose de suprimento narcísico, né? E isso pode ser um elogio, pode ser paparicação, ou pode ser a contenda, pode ser a briga, pode ser a discórdia. Porque isso faz com que o narcisista se sinta valorizado, ou seja, ele não é um zero, ele não é um nada. Então, se ele está causando uma discórdia, uma briga, ele encontra algum valor para si mesmo nessa mente doentia, nessa mente perturbada dele. Então, essa é a única maneira de narcisistas se sentirem melhor. E por causa disso, nunca, jamais vão parar de fazer isso. Você não pode fazê-los ver que eles estão fazendo isso. É um forte mecanismo de defesa. Então, enquanto o narcisista está fazendo esse tipo de coisa, ele entende como se ele estivesse sob ataque e, como tal, ele precisa se defender. E a natureza do narcisista é sempre agressiva. Então eles entendem que, agredindo, eles estão se defendendo. Eles precisam acreditar que seus parceiros e outras pessoas ao seu redor realmente são pessoas terríveis. É essencial para todo o seu ser como pessoa e eles não podem parar. Mais importante, eles não querem parar. Eles são verdadeiramente pessoas más, cruéis, que literalmente desejam destruir os outros porque são invejosos e acreditam que outras pessoas têm coisas ou características das quais eles, os narcisistas, estão sendo propositalmente privados.
Isso pode ser coisas básicas, simples, como amor, coisas materiais, popularidade, não importa. Se você é uma pessoa autoconfiante, por exemplo, o narcisista vai ter inveja da sua autoconfiança. Se você tem mais posses que ele vai ter inveja de você por isso. Se você é uma pessoa que se relaciona bem com seus amigos, no ambiente de trabalho, ele vai ter inveja disso. Se você tem um bom relacionamento familiar, ele vai ter inveja disso, porque ele não consegue ter nada dessas coisas. Uma das formas de um narcisista superar esse tipo de inveja é muitas vezes atropelando as pessoas no ambiente de trabalho. Isso é um exemplo muito comum, para subirem profissionalmente e obterem mais sucesso profissional, mais dinheiro e mais bens materiais, porque assim eles se sentem superiores aos outros. É uma necessidade intrínseca ao distúrbio narcisista. Para quem viu aí o filme Clube da Luta, vocês se lembram do personagem do Edward Norton, quando ele derrota e massacra o personagem do ator Jared Leto? Então, quando os outros caras perguntam por que ele fez aquilo, porque ele destrói o rosto do sujeito, ele diz: eu senti vontade de destruir algo bonito. Isso é uma descrição bastante precisa da mentalidade do narcisista. O verdadeiro narcisista é uma pessoa perigosa, sem consciência, egoísta, sádica e má. E realmente chamá-los de pessoas pode até mesmo parecer um equívoco. Eles não são verdadeiramente pessoas no sentido estrito da palavra. É por isso que muitas pessoas têm a mesma reação a narcisistas do que a androides parecidos com humanos. As pessoas podem aceitar e até mesmo gostar daqueles robôs que não parecem humanos, como aquele C3PO do Guerra nas Estrelas. Mas quando um robô é muito parecido com um ser humano, as pessoas muitas vezes reagem com repulsa, nojo e até mesmo com medo ou pânico. Isso é chamado de a hipótese do Vale Misterioso. Tem um estudo sobre isso. E é a mesma reação que você vê frequentemente a um narcisista. Pessoas não têm certeza do porquê se sentem assim, mas algo parece desligado e é um sentimento forte. Tão forte que geralmente depois de um encontro ou dois, muitas pessoas instintivamente optam por ficar longe do narcisista. Em todo tipo de relacionamento. Este é o aspecto esquisito do narcisista e nós o vemos repetidamente. As pessoas podem pressentir que algo não está certo. Elas pressentem que o narcisista é uma fraude. E é verdade, o narcisista é uma pessoa vazia. E não um ser humano real, uma personalidade formada. Outras pessoas muitas vezes não conseguem explicar o que eles são, o que eles não gostam a respeito do narcisista. Mas elas apenas sabem que não gostam da sensação de ter uma pessoa narcisista por perto. Quando nós lemos a respeito de qualquer assassinato ou crime em que as pessoas foram realmente feridas, é bem provável que por trás desses crimes esteja ali um desses humanoides terríveis ou narcisistas, né? Cadeias e prisões estão lotadas de narcisistas. A única coisa com que eles se importam é como eles podem usar e manipular você. E eles serão quem e o que eles precisam ser para iludirem suas vítimas. Eles não se importam com o sofrimento ou o sentimento das outras pessoas. Você se importa com o seu sofá, como o seu sofá se sente quando você senta nele? Claro que não, o sofá é um objeto. Então, da mesma forma que nós não nos perguntamos se nós estamos sendo justos com uma torradeira, por exemplo, ou com um fogão. Então,
O relacionamento do narcisista com as outras pessoas é nesse sentido, é mais ou menos assim. O narcisista não vê a outra pessoa como pessoa. Então, narcisistas são uma imitação aparentemente verdadeira e precisa, mas não se deixe enganar. Eles são seres humanos realmente deficientes e incapacitados nesse sentido. Eles não têm sentimentos reais por ninguém, além deles mesmos. E o mais assustador é que eles são quase doentiamente fáceis de serem criados. No último tópico desse podcast de hoje, que é esse terceiro tópico que nós vamos iniciar agora, nós vamos ver como surge o narcisista e o que é que pode ser feito para se evitar que uma criança se torne um narcisista quando adulta. Então, de um modo prático e objetivo, os narcisistas derivam de um de dois extremos: abusos ou mimos em excesso, ou ambos, na infância. Todos deveriam se importar mais com a questão sobre como se cria uma pessoa narcisista, porque elas são absolutamente criadas. O indivíduo não nasce narcisista. É necessário que as pessoas passem a ensinar a seus filhos menos sobre o valor das coisas e mais sobre o valor das pessoas. As pessoas precisam parar de deixar os seus filhos acreditarem que o mundo lhes deve alguma coisa. Precisam parar de dar às crianças todas as coisas que elas querem e precisam deixar de recompensar comportamentos egoístas e autocentrados. Precisam parar de ignorar os seus filhos. Precisam ter tempo para estar com as crianças, para vê-las, para amá-las e ensiná-las a respeitar outras pessoas e a terem limites em seus relacionamentos. Devem ensinar a seus filhos sobre o amor e o valor da vida. É assim que impedimos que crimes e abusos narcisistas aconteçam quando a criança for uma pessoa adulta. É assim que paramos de criar pessoas com esse transtorno de personalidade. Depois de criadas, é tarde demais. A medicação não pode ajudá-los, terapia não pode ajudá-los, nada pode curar um narcisista. Narcisistas são o que são e não mudam. Eles têm uma personalidade estilhaçada e ao longo da vida o narcisista muitas vezes piora com o passar dos anos, mas ele não melhora e ele não tem recuperação. São raríssimos os casos de narcisistas que conseguem entender o seu comportamento abusivo e se refrearem de agirem dentro dos padrões em que narcisistas agem. Na realidade, a personalidade do narcisista é inventada. Não são o que fingem ser. O narcisista cria uma máscara para conviver com o seu superego. São como vasilhames vazios zanzando pela vida em busca de satisfação. Mas a única maneira de conseguirem o que precisam é usando e abusando de outras pessoas. Pessoas narcisistas podem ser perigosas e violentas e são capazes de qualquer atrocidade para conseguirem o que querem, independentemente do relacionamento. Eles veem as outras pessoas como pedra de tropeço em seu caminho, ou como pedras numa trilha para pisarem e chegarem onde querem chegar. É simples assim, meus amigos. O narcisista vai desacreditar você, mentir sobre você, arruinar a sua vida, machucar você emocionalmente, psicologicamente, financeiramente e fisicamente, ou até mesmo matar você para te tirar do caminho dele, se ele quiser algo que ele julga muito importante para ele. Nos dias atuais estamos criando uma geração inteira de narcisistas. Vivemos a geração do selfie, né? É tudo eu, mimimi. É uma geração extremamente narcisista. Não
necessariamente patologicamente narcisista, mas com vários traços narcisistas. Então essas pessoas vão manifestar um grau maior ou menor de narcisismo. E isso é assustador. Uma geração inteira de projéteis aleijados e defeituosos, disfarçados de pessoas incapazes de amar ou de serem felizes, e infernizando a vida de quem estiver em volta. De uma perspectiva cristã, nós não devemos odiar e nem querer maltratar o narcisista. Todavia, como nos ensinou Jesus em Mateus capítulo 10, versos 16, nós devemos ser astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. É impossível se ter um convívio harmonioso com qualquer pessoa narcisista. Portanto, o melhor caminho a ser seguido é evitarmos ou reduzirmos ao mínimo qualquer contato com narcisistas. Então, você não precisa engajar em brigas. Aliás, quanto mais você reage às provocações do narcisista, mais você se afunda nessa areia movediça. E isso vai te causar danos emocionais profundos. Então, contato zero é a melhor alternativa. Se isso não for possível, o mínimo de contato possível e sem reação. Não engaje, não caia nas armadilhas do narcisista para que ele obtenha o suprimento do qual ele precisa, que muitas vezes é a discórdia. Então, é isso por hoje. Espero que esse vídeo ou esse podcast possa ser útil a pessoas que lidam com esse problema e que ao longo dessa série as pessoas possam aprender a lidar com o abuso narcisista, a se recuperarem e a deixarem de ser abusadas futuramente. Termino por aqui, deixo a todos um grande abraço e fiquem com Deus.